esteja no seu coração nessa manhã, amém? Diaconisa Luciana Fernandes declarou aqui diante da igreja um dos versículos que eu gosto demais e é uma grande verdade, no Salmo 118, verso 24, que diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? E essa é uma mensagem, como muitos outros versículos, de impacto direto na nossa vida e diário, né? Eu não complementaria, porque esse talvez não fosse o termo correto, dizer que complementaria, né, uma palavra, porque dá a entender de que não está completo aquilo que Deus fala, mas eu potencializaria, né, essa palavra, também puxando na palavra de Deus, uma palavra que tem um impacto grande e diário para as nossas vidas, e que assim juntaria e ficaria, né, ainda mais forte para a nossa vida ao dizer: não temas, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Por vezes, existem pessoas que acham que Deus está indiferente às suas orações, que Deus está indiferente àquilo que a determinada pessoa está passando. E diante dessas verdades que estão reveladas na palavra de Deus, que é bom trazer à nossa memória a palavra de Deus, nós não podemos deixar e aceitar que esse tipo de voz daninha, destrutiva, que pode vir do diabo, que pode vir do mundo e que pode vir de nós mesmos, porque precisamos ter o discernimento de que nem tudo está na conta do diabo, nem tudo de errado que está acontecendo na nossa vida está na conta do diabo. É muito fácil, né, fazer como Eva, né? Não é do diabo, não, e o que me cabe? E as minhas decisões? E as minhas irresponsabilidades? Né? Mas nós, diante dessas verdades que são transmitidas nessa manhã, nós não podemos aceitar viver debaixo de uma grande mentira, que é pensar ou acreditar que Deus está indiferente às nossas vidas. Nós não podemos também ser indiferentes àquilo que a palavra de Deus diz, que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? É uma grande verdade, e que, se vivermos no conflito com essa palavra, nós vamos desfrutar de tempos que não são bons para a nossa própria vida. Mas é sabido que existe uma distância entre a teoria e a prática, entre tudo aquilo que escutamos e aquilo que praticamos. E por isso, nessa manhã, com temor e tremor a Deus, e me valendo desse versículo que foi reforçado nessa manhã, eu quero pregar uma palavra cujo tema é: como pode um filho ser indiferente a um pai de amor? Como pode um filho ser tão indiferente a um Deus de amor? E para isso, eu quero ou reforçar ou te confrontar com aquilo que a palavra de Deus diz em João, no capítulo 3. Abra a sua Bíblia, João, capítulo 3. E assim diz a palavra de Deus, talvez no versículo mais conhecido da palavra de Deus, no verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos, vamos lá. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade, Pai, de estar na sua casa oferecendo as nossas primícias,
E acreditando, Deus, no poder da Tua palavra e da Tua existência e presença, Pai, em nosso meio, para nos fazer, ó Pai, diferentes da maneira como nós entramos, Pai, nessa manhã. Independente se estamos fracos ou fortalecidos, Pai, em Ti, o Senhor nos dá essa oportunidade de sairmos diferentes, sim, avivados, fortalecidos, ó Pai, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E nessa manhã, Te damos, Pai, mais uma vez liberdade para falar, ó Pai, aos nossos corações. Sem Ti, Deus, eu nada sou, e por isso coloca as Tuas palavras e me dá, Pai, liberdade para falar em Teu nome. E alcança, Deus, o coração da Tua igreja, Pai. Prepara, Deus, esses corações para que nesse momento, Pai, não sejam indiferentes e nem estejam preocupados de coisa alguma, conforme foi dito nessa manhã. Não temas, não somos chamados a temer diante de um Deus que é nada diferente e nada menor do que o início e o fim de todas as coisas, Pai, em nossas vidas. Encontra, Deus, liberdade nessa manhã para trabalhar, mexer em nossas estruturas, ó Pai, nos sacudir, nos levantar, ó Pai, nos mostrar, nos revelar a Tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade, para que assim possamos viver alinhados a ela, Pai, e desfrutar, Deus, de coisas grandes na Sua presença, porque esse é o propósito do Teu coração como um Deus de aliança, um Deus de perto e não de longe, nos dar nada diferente do melhor. Assim oramos e nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Como pode um filho ser indiferente a um pai de amor? Como pode um filho ser tão indiferente a um Deus de amor? E duas palavras com significados opostos, elas me chamam a atenção nesse título, né? Indiferente e amor. E segundo o dicionário, indiferente significa que não se interessa, não se importa com alguma coisa, alguém apático, alguém que revela ausência de sentimentos, alguém que está insensível ao que está acontecendo. Já num diedro oposto, falando sobre o amor significa, segundo o dicionário, um sentimento que leva a desejar o bem do outro, uma intensa inclinação de caráter afetivo, amizade, cuidado, zelo. E se nos apropriarmos ainda mais da palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso número 7, vai dizer para nós que o verdadeiro amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor de Deus, por nós, ele é tão grande, que a palavra de Deus nos diz que ele nos fez a imagem e semelhança dele, diferentemente de todas as outras criaturas que foram criadas por ele. O amor de Deus é tão grande por nós, que a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 3, verso 16, que ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós é tão grande que em toda a história da humanidade, aí eu estou falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vemos o cumprimento, né, como eu já disse algumas vezes nesse altar, o cumprimento da palavra de Deus, que diz em Romanos, no capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que obedecem a Deus. E nessa manhã, eu quero convidar você a mergulhar na paixão de Cristo. Eu quero convidar você a mergulhar nos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos das últimas horas da vida de Cristo antes da ressurreição. Segundo a ótica de um médico que buscou traduzir as dores de Jesus para que você, de uma maneira diferente, compreenda a dimensão do amor dele por você.
E eu quero aqui endossar, quando eu disse, sim, Jesus sofreu por você. Jesus sofreu por mim. Porque ele cumpriu o plano que o seu pai estabeleceu para a salvação dos seus filhos. E filhos, que fique muito bem claro o entendimento, são aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador da sua vida. Já que depois da morte física, a palavra de Deus nos diz que só existem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E assim começa a história, nesses momentos finais, nessas horas finais. A palavra de Deus diz que no Monte das Oliveiras, após a ceia com os discípulos, Jesus ele orava e ele já começava a sentir aquilo que estava por vir. E ele disse algo que você já escutou quando fala diretamente com o seu pai, assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E Jesus ele estava em tão grande agonia que o seu suor ele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Suar sangue é um fenômeno raríssimo e produzido, eu diria que em condições, ou melhor, os médicos dizem que é produzido em condições de extremo estresse físico e estresse psicológico. O estado psicológico dilacerado, combinado com uma profunda angústia, sensibilidade aguda e súplica intensa ao sentir o que estava por vir, ao sentir o que estava por carregar pelos pecados de todos os homens, devem ter, naquele momento, esmagado Jesus. A seguir, a flagelação de Jesus se efetua com tiras múltiplas de couro, sobre as quais são fixados pequenos ossos de carneiro. E os carrascos, eles golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. E a história nos mostra que condenados como ele costumavam receber 39 chibatadas, 39 golpes com aquele instrumento. 40 açoites menos um, 39. Para deixar claro que os judeus eles não estavam descumprindo a lei que limitava a punição a 40 chicotadas, dependendo da culpa do transgressor. 39 golpes. A pele se dilacera, ela se rompe, o sangue espirra, e a cada golpe Jesus ele reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, a cabeça gira em uma vertigem de náuseas, calafrios lhe correm ao longo das costas. E depois, na Via Crucis, veio o escárnio da coroação. Com longos e duros espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. E os espinhos penetram no couro cabeludo de Jesus, fazendo-o sangrar. E a palavra nos diz que Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, ele ainda o entrega para ser crucificado. E aí colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que deveria pesar em torno de 25 quilos. E a estaca vertical já está lá plantada sobre o Calvário e aguardando a aproximação de Jesus. E Jesus caminha com os pés descalços pela rua de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. Jesus, fatigado, ele arrasta um pé após o outro e frequentemente ele cai,
sobre os seus joelhos. Os ombros de Jesus, eles estão cobertos de lesões, e quando ele cai, a viga lhe escapa, escorrega e esfola o seu dorso. E se momentos atrás havia uma limitação das 40 chibatadas, e por isso davam 39 para não ter o erro de transgredir a lei de Deus, havia um limite. Na via crucis não havia limites para as torturas. Eram espancados, ridicularizados, eram alvos de extrema violência diante dessa via. E aí chega no Calvário. E no Calvário tem início a crucificação. E a sua túnica está colada nas lesões. Cada fio de tecido adere à carne viva, mas os carrascos puxam com um golpe violento e o sangue começa a escorrer. A dor é inimaginável. E Jesus, ele é deitado de costas. E as suas feridas, nesse momento, elas se encrustam de pedregulhos, porque era chegada a hora de depositar ele, de o depositar sobre o braço vertical da cruz. E os carrascos pegam um prego longo, pontudo, de cerca de 15 centímetros. E apoiam o prego sobre a mão, muito provavelmente no punho de Jesus, e com um golpe certeiro, eles fixam Jesus na cruz do Calvário. E nesse momento, Jesus ele deve ter contraído o rosto assustadoramente. Uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos seus dedos, que se espalhou pelos seus ombros, atingindo o cérebro, capaz de fazer a pessoa perder a consciência, mas não no caso de Jesus. O nervo é destruído em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, e quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violão esticada. E ali, a cada movimento que ele fizer, essa corda vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que vai durar 3 horas. E é chegada a hora de encaixar o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical que estava no Calvário. E os seus ombros esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio de Jesus, e a cabeça de Jesus ela se inclina para a frente porque o diâmetro da coroa o impede de se apoiar, de apoiar a sua cabeça. Na madeira. E cada vez que Jesus levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. No primeiro momento, fixaram as mãos, e no segundo momento, fixam com o mesmo prego os pés de Jesus. E ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não bebeu nada desde a tarde anterior, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, e um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida de vinagre. Não era algo doce, mas uma bebida ácida. E tudo aquilo era uma grande tortura.
E um estranho fenômeno começa a se produzir no corpo de Jesus, já sob o efeito do tétano. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os dedos de Jesus se encurvam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Enrijecem-se também os músculos entre as costelas, os do pescoço, os respiratórios, e assim a respiração de Jesus, pouco a pouco, vai se encurtando. E Jesus, ele é envolvido pela asfixia. Mas num esforço sobre-humano, Jesus, ele quer falar. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele pronunciou 7 frases na cruz. E cada vez que ele fala, ele tem que se levantar, tendo como apoio o prego nos seus pés, para poder expandir a sua caixa torácica e poder falar. E, obviamente, uma dor inimaginável. E pouco depois, é tão interessante que a palavra de Deus nos diz que a natureza vai reagir a todo esse sofrimento. O céu escurece, o sol ele se recusa a brilhar, e logo serão 3 horas da tarde, depois de 3 horas de um longo período de dor, de sofrimento, de tortura. Todas as dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento diante dos olhos e dos ouvidos de Deus, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquela hora sente o peso que o pecado faz na vida do homem, separando a criatura do Criador. E a seguir, a palavra de Deus diz que Jesus, ele grita: está consumado. E finalmente, Jesus, clamando com grande voz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, diz a palavra de Deus que ele expirou. E assim, Jesus morreu em meu lugar, ele morreu no seu lugar, e isso traduz em detalhes o que está por detrás daquilo que nós lemos inicialmente, quando diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: como pode um filho ser indiferente a um pai de amor? Como pode alguém ser indiferente a um Deus de amor? Como pode alguém não amar um Deus de amor? E se limitar, muitas vezes, quando isso acontece, a se lembrar nesse dia. E eu vejo 5 fatores que contribuem diretamente para isso. Um deles é o egoísmo. Um segundo fator é não há temor a Deus. Um terceiro fator é a frieza espiritual ou a morte espiritual.
Um outro fator que contribui para isso é não conhecer a Deus. E sem ter a pretensão de esgotar e de me aprofundar, mas eu diria que como quinto fator é aquele que não está preocupado com a sua salvação, que é a decisão mais importante que um homem e uma mulher podem tomar no período curto que se chama vida. O egoísmo, ele leva ao individualismo e, consequentemente, a viver um mundo do seu umbigo, de si próprio, onde há uma falta de amor. E se não há amor, e se ainda não experimentou o verdadeiro amor, qual o interesse em buscar a fonte do grande amor que é Deus? E eu vou dar a resposta: nenhum. O seu eu está acima de tudo. E demonstra isso ao falar eu tantas vezes numa conversa. E o egoísmo é algo reprovado por Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 19, começa dizendo assim: ora, as obras da carne são essas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Egoísmo é um dos fatores que contribui para a indiferença do povo ou da criatura de Deus diante do Deus verdadeiro. Segundo fator, não há temor a Deus. E temor a Deus não significa apenas respeito por Ele, mas inclui a compreensão de quanto Deus ele repugna o pecado, de quanto Deus ele não se agrada com o pecado, ou numa linguagem mais clara, de quanto Deus odeia o pecado. Assim também como o temer a Deus é ter medo da reprovação de Deus em decorrência do pecado. E eu vou dizer e afirmar em alto e bom som que o temor a Deus é a base para nós andarmos em seus caminhos e para servirmos e amarmos a Ele, porque amar a Deus é obedecer a Deus. Portanto, igreja, se não há temor a Deus, nós estamos indiferentes a Deus. Deus não tem valor, o que Deus pensa a nosso respeito não interessa, é insignificante, e o produto disso é a indiferença. Terceiro fator é a frieza espiritual, ou a morte espiritual. E aí eu lembro a igreja, o versículo que diz: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E se o teu coração não tem interesse em ter comunhão com Deus, haverá frieza espiritual. E se não há interesse em ler a palavra de Deus, fonte da nossa fé, haverá frieza espiritual, haverá morte espiritual e, consequentemente, seremos indiferentes a Deus. O quarto fator que eu disse são pessoas que não conhecem a Deus. Já ouviu falar dos nomes de Deus. Já, por exemplo, sabe que Elohim é o Senhor Criador, sabe que El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, sabe que Jeová Jireh é o Deus da nossa provisão, Jeová Nissi é o Deus que é a nossa bandeira, Jeová Rafá é o Deus que nos cura, Jeová Shalom é o Deus que nos dá a paz, Jeová Tsidkenu é o Deus que é nossa justiça, Deus Emanuel, Deus que está conosco, é o Elohim, o Deus Altíssimo. Já ouviu também dizer que Deus é refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações, é o início e o fim de tudo. Já não é mais inocente também que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, mas isso ainda não foi suficiente para gerar a devida motivação
para o conhecer na profundidade do que essa palavra representa e exige de nós. Porque conhecer a Deus é ter intimidade com Deus, é ter relacionamento com Deus. E é triste contemplar a realidade de que as qualificações e as virtudes de Deus não são argumentos suficientes e válidos para quebrar a inércia de uma vida que não está disposta a negociar a sua liberdade. Deus não é sua referência de vida, Deus não é a sua prioridade, e assim, naturalmente, virá a indiferença a Deus, a indiferença ao relacionamento com Deus. E o quinto e último fator é não estar preocupado com a salvação, como eu disse, a decisão mais importante que nós vamos tomar nessa terra durante esse período curto que se chama vida. Podem até reconhecer que o inferno será um lugar de sofrimento eterno, mas não querem viver na dispensação da palavra de Deus, não querem viver a vontade de Deus, empurram com a barriga as suas decisões. Deus quer santificação, Deus quer separação das coisas do mundo, mas ainda existem pessoas dizendo que ainda não é a hora. Agem como se tivessem o domínio do tempo, o domínio sobre amanhã, quando Deus, ele pode encerrar as nossas histórias exatamente no dia ou na hora que se chama agora. São pessoas que não estão preocupadas com a salvação, porque é algo que não se vê e logo estão indiferentes no relacionamento com Deus. São realidades que estão presentes dentro das igrejas e que não é diferente dentro da nossa. Não estamos aqui para tapar o sol com a peneira. Nosso telhado também é de vidro. Mas nós devemos ver e falar aquilo que estamos vendo com os olhos espirituais e entendendo por meio da palavra de Deus, porque Deus nos chama a avançar. E avançar não vem com palavras que vão alegrar sempre o seu coração. Avançar implica em deixar para trás algo que não está bom, ou algo que não está ainda tão eficiente, ou ainda algo que não está produzindo grandes frutos na sua vida. E assim eu entendo que é com a palavra de verdade, é com a exortação, é no conhecimento da palavra, é buscando a raiz, a palavra, a voz de Deus, que nós vamos, de fato, mudar circunstâncias, visões, pensamentos, condutas, caráter, posicionamentos, vidas diante dos olhos de Deus. E a Bíblia, ela nos mostra alguns exemplos de pessoas que elas tinham comunhão com Deus e que também foram em algum momento indiferentes a Deus. Jonas é um exemplo disso. Ele recebe uma ordem de Deus para ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Ele recebe uma ordem para ministrar uma palavra de arrependimento ao povo de Nínive, mas ele resolve ir para Tarsis num sinal de desobediência e de enfrentamento à vontade de Deus. E havia coisas podres presentes no coração de Jonas. Mas nós estamos diante de um Deus que não desiste facilmente dos seus propósitos. E ele vai preparar, ou ele preparou o encontro com Jonas na barriga do grande peixe. Era preciso que a falta de amor, de temor,
a falta de perdão e misericórdia, que o sentimento de comparação, o coração duro, o orgulho, a arrogância, a teimosia caíssem por terra ou ficassem nas profundezas do mar, aonde diz que coloca os nossos pecados. E assim Jonas se arrepende, prega a palavra, e Deus vai nos mostrar que mais de 120 mil pessoas se arrependem a Deus, e Deus não destrói aquele povo. O filho pródigo é um outro exemplo disso. Resolveu sair de casa porque queria viver sem regras, queria viver sem limites, desejava uma liberdade plena. E a palavra de Deus nos mostra que o pai não teve outra alternativa senão esperar que ele voltasse um dia. E foi exatamente o que aconteceu. Não viveu dias felizes na estrada da vida. E teve saudades da casa do pai, e ele se arrependeu, e ele regressou. E mesmo com todos os limites, ele percebeu que ainda ali era o melhor lugar para ele viver. Ele aprendeu pela dor o que é ultrapassar os limites de Deus. E mais um exemplo apenas. Eu trago Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro teve medo de ser reconhecido como seu discípulo. E a palavra de Deus nos diz que ele nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Diz a palavra que Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, Pedro, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro negou Jesus, e provavelmente alguns de nós também estejamos negando Cristo, estejamos negando Deus nas decisões diárias de nossas vidas, ao não ler a palavra de Deus, ao não orar, ao tomar decisões unilaterais e precipitadas, ao não aceitar o chamado ao arrependimento, ao não atender os seus ensinos, as suas ordens, os seus mandamentos, a sua ordenança. E Pedro enxergou o tamanho do seu pecado, e por isso ele chorou amargamente como sinal de arrependimento. E essa atitude foi fundamental para ele mergulhar profundamente no chamado de Deus, para ele se entregar a Deus, já que até aquele momento, apesar de Pedro ter acompanhado Jesus por mais de 3 anos, ainda não havia conversão. Jesus disse a ele: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E eu compartilhei apenas esses 3 exemplos de pessoas que tinham comunhão com Deus e que também foram, em algum momento, indiferentes à vontade de Deus e sofreram decepções. O que eu quero dizer para a igreja nessa manhã é que os seus argumentos, plantados no coração, argumentos esses diferentes da vontade de Deus ou das ordens de Deus, não convenceram Deus, não mudaram os valores de Deus. E eu vou dizer mais, não convencerão e não mudarão os valores de Deus que foram um dia propagados para a sua igreja. Às vezes, por Deus não tratar mal por mal, como eu disse hoje na escola bíblica dominical. Às vezes, por Deus não tratar mal por mal, e por ser um Deus longânimo, por ser um Deus paciente, pode haver uma interpretação errada de que não está havendo reprovação por parte de Deus, quando na realidade, eu quero dizer em uma linguagem muito simples, que tudo o que não tem a aprovação de Deus é reprovado. Tudo o que está escrito na palavra de Deus e que não tem a aprovação de Deus já está
reprovado. E qual é a consequência disso tudo? Mais indiferença ao amor de Deus. Contínua indiferença ao amor de Deus, ao sacrifício de Jesus, aos planos de Deus, e ainda deixando de usufruir do melhor de Deus. São homens e mulheres que limitam-se espiritualmente falando ao pouco ou ao nada, porque ainda não tiveram uma experiência profunda com Deus. Eu e você, nós somos frutos de decisões. O que nós fizemos no passado, certo ou errado, tem impacto maior no presente do que no futuro. Porque o futuro se planta hoje e ele ainda pode ser mudado. Mas o passado e o presente, nós já não temos mais autonomia, autoridade, poder para mudar o que já está estabelecido em nossas vidas. Somos pecadores, mas Deus não nos trouxe aqui para de maneira nenhuma evidenciar os nossos pecados, os nossos erros, o que você fez ou o que você deixou de fazer até o dia de hoje. Mas Deus, Ele nos traz ou nos trouxe nessa manhã para ter um encontro conosco. E Ele está aqui para avivar, ou seja, para tornar vivo ou tornar mais vivo o seu relacionamento com Ele, para te lembrar que Jesus pagou um alto preço por você na cruz do Calvário, para te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus. E não importa a intensidade da chama do seu amor por Ele agora, o que importa para Deus é como e em quanto tempo nós reagiremos à palavra que Ele está ministrando a nós. O que importa é como e em quanto tempo nós vamos reagir ao convite que Ele nos faz para mergulhar em águas mais profundas nesse relacionamento com Ele. Diz o Senhor nessa manhã: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E vai dizer uma coisa ainda importante no final desses versículos, o seguinte: então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E o Senhor, Ele nos diz: achegue-se a mim, e eu, o Senhor, me achegarei a vós outros. O que Deus diz para nós é claro: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. E nessa manhã eu quero convidar você a mais uma vez tomar uma posição que seja coerente com a sua identidade. Você não é chamado para ser um brincalhão de Deus. A tua identidade está claramente definida pelos valores morais de Deus. Filho de Deus. Testemunha de Cristo Jesus. Templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a sua identidade. E os seus pensamentos e as suas ações precisam ser coerentes com a sua identidade. E nessa manhã,
O Senhor está nos dizendo como um alento ao nosso coração, de que Ele continua com seus olhos atentos e os seus ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração, para ouvir aquilo que sai de dentro do nosso coração, clamando por mudança, clamando por conversão, clamando por transformação, clamando por algo diferente, por viver algo diferente em nossas vidas. E eu convido a igreja a fechar os seus olhos nessa manhã. E ainda nessa posição sentado, não um convite a dormir, não um convite a se desconectar do mundo espiritual, mas numa posição confortável, ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração para aquilo que Deus está falando. Lembre-se, Deus continua com o controle de tudo. Deus continua sendo o início e o fim de tudo. Lembre-se, Deus continua vendo e enxergando quem verdadeiramente nós somos. A verdadeira adoração e louvor que nós estamos pronunciando com os nossos lábios e vivendo dentro do nosso coração. E quão importante é ver uma igreja unida, é ver uma igreja avivada, é ver uma igreja impactada, é ver uma igreja transformada, é ver uma igreja em unicidade. E para isso é preciso entender, e eu vou repetir, cada um de nós tem responsabilidade nesse macro processo e projeto de Deus para essa igreja. A palavra que está sendo ministrada nessa manhã não é para quem não esteve aqui. A palavra que está sendo ministrada é para mim e para você. Deus sabia quem estaria presente nessa manhã. Deus sabe, Deus sempre sabe os que estarão presentes na manhã de todo domingo para escutar a sua palavra. E o que o Senhor espera em nós é ver um coração quebrantado e arrependido, para que Deus possa se achegar e nos ajudar naquilo que somos limitados, naquilo que nós somos fracos. Mas existem coisas que Deus nem eu, nós vamos fazer na sua vida. Abra a porta do seu coração e deixa Deus trabalhar e deixa Deus ministrar, porque nós não somos chamados a ser indiferentes. Há um Deus de amor, há um Pai de amor. Nós precisamos ser coerentes com o que Ele fez e com a nossa identidade e produzir frutos que venham verdadeiramente glorificar o nome de Deus, que venham exaltar o nome de Deus, que venham propagar o reino de Deus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, nós estamos, Pai, na sua presença, crendo, Deus, que o Senhor pode todas as coisas em nossas vidas. E não importa, Pai, a dimensão da transgressão, a frequência dos nossos erros e a longevidade, Pai, das nossas iniquidades. Porque o Senhor tem poder para apagar tudo isso, lançar na profundidade do oceano e nos fazer novos, para viver uma nova história, para construir uma nova aliança, um novo relacionamento, para avivar aquilo que já está vivo também dentro de nós, porque assim nós, Pai, somos exortados pela Tua palavra para nos encher do Teu Espírito, Pai. E nós entendemos, ó Pai, com o conhecimento da Tua palavra, que será difícil sermos cheios do Teu Espírito Santo se pedras de tropeço estiverem presentes dentro desses vasos que somos nós, Pai. O Senhor, como olheiro, na Tua casa nessa manhã, te damos liberdade, Pai, para o Senhor trabalhar em nossos vasos, em nossas vidas, em mudar, Senhor, a estrutura de nossa vida,
em mudar, Senhor, ó Pai, posicionamentos, visões, comportamentos, ó Pai, decisões, visões, ó Pai, que nós estamos tendo de nossas vidas, ou de como nós estamos vivendo nossas vidas, para que haja coerência entre a teoria e a prática, para que haja coerência entre o que o Senhor tem falado conosco, e já não sendo mais inocentes, Pai, desse conhecimento, viver em nossas vidas, Pai. Por isso, nessa manhã entendemos, ó Pai, que estamos no local, na hora certa e diante do Deus certo, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem, ó Pai, domínio e poder para trabalhar em nossas vidas e nos fazer, ó Pai, homens e mulheres diferentes da maneira como nós entramos, Deus, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, encontra liberdade no nosso meio, nessa manhã, para fazer e cumprir a Tua vontade, para que a Tua palavra não volte vazia para a sala do trono da Tua graça. Sei que antes cumpra, Deus, o que o Senhor designou nessa manhã fazer e operar no seio dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira as escamas dos olhos, Pai. Tira a pressa dos pés, Pai. Quebranta, Deus, a dureza do coração, Pai. Em nome de Jesus, Tu tens liberdade, Pai, para trabalhar em nossas vidas e nos fazer homens e mulheres diferentes para a glória, Deus, do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, cuida, Pai, dos nossos corações, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca, Pai, para que nós não venhamos desagradar o Seu coração e não venhamos dar brecha, Pai, em nossas vidas, na nossa família, dentro dos ministérios e dentro da Tua igreja, Pai, para o Teu haja, Deus, de maneira incondicional sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, trabalha, Senhor, nos nossos corações, Pai, para que nós possamos ver essa igreja envolta pela Tua glória, Senhor. Nós sabemos que tudo isso é fruto da Tua misericórdia, mas nós entendemos também, Senhor, que isso não vem de graça. É a ação do homem que gera a Tua reação, Deus, em nosso favor. É o nosso clamor que gera a Tua reação. É a nossa santificação que gera, Pai, a Tua reação em nossas vidas. E que a Tua igreja, Pai, tenha esse discernimento e entendimento para viver, Pai, de maneira profunda, o que o Senhor tem nos chamado a viver nos dias que se chamam hoje. Não é amanhã, é hoje. Hoje, Pai, hoje. Em nome de Jesus, Pai, quebra barreiras, muros, obstáculos. Quebra, Senhor, Pai, argumentos, palavras, Deus, daninhas, tudo aquilo, Deus, que seja contrário, Pai, nós jogamos por terra, em nome de Jesus. Tu és o início e o fim de todas as coisas, Pai, e nós sabemos que o Seu caminho e a Sua palavra são perfeitos. Por isso, Pai, tenhas liberdade para continuar trabalhando em nossas vidas. Assim nós oramos e assim nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.